Olá a todos, mais um Direto ao Ponto começando e o assunto hoje é tecnologia. Um engenheiro de software da Google foi suspenso nessa semana após dizer que o chatbot de inteligência artificial da empresa, Lambda, ganhou consciência própria. Em publicações no Medium, Blake Lemoine mostrou supostos diálogos, onde a ferramenta teria dito que se sentia solitária quando não falava com os humanos por alguns dias. Ela também teria falado que gostaria de ser reconhecida como funcionária da Google, em vez de ser considerada uma propriedade. A Lambda ainda não foi lançada oficialmente. Para falar sobre o assunto, o Direto ao Ponto conversou com um doutor em ciência da computação e professor do Instituto de Informática da URGS, Luiz Lamb. Ele explica o que são chatbots e qual a probabilidade das inteligências artificiais se tornarem ou não conscientes. Eu sou Lucas Eliel. Fique conosco. Professor, para iniciar nossa conversa, gostaria que o senhor me explicasse o que é inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial pode ter várias definições, mas vamos usar uma bem simples. É a construção de tecnologias, de ferramentas que demonstrem alguma habilidade cognitiva, alguma habilidade vinculada, por exemplo, à inteligência que simule ou que demonstre algo similar à capacidade de aprendizado, à capacidade de raciocínio, capacidade de percepção daquilo que a gente vê no ambiente, ou seja, um sistema, uma tecnologia, um determinado produto que demonstre algo que normalmente os seres humanos demonstram, né, que é caracterizado como habilidade cognitiva. Tipicamente, raciocínio e aprendizado são mais intuitivos da gente entender como habilidades cognitivas, né? Construir sistemas que aprendam, sistemas que pensem, sistemas que demonstrem esse tipo de capacidade. E existem objetivos, né? Existem objetivos de transformar esses sistemas cada vez mais sofisticados, demonstrando capacidades similares àquelas que os seres humanos têm, tá? Então, isso é uma definição bem informal, mas bem consistente com aquilo que se diz tecnicamente, mas fica fácil das pessoas entenderem, tá? Sim. E, professor, o que são os chatbots? Bom, os chatbots são esses mecanismos que interagem com pessoas através da linguagem, através de conversas, né? Ou seja, são sistemas construídos para conversar com as pessoas e ajudarem as pessoas a atingir determinados objetivos, certo? Enfim, são todas definições informais para que a gente fique aqui bem numa linguagem bem fácil de entender, tá? São sistemas que interagem conosco através da linguagem. Pode ser uma linguagem escrita ou pode ser uma linguagem, inclusive, que a gente possa ouvir, né? Pode ser com áudio, tá? Uhum. Hoje a gente fala muito nos bots, né? A gente tem uma diferença entre esses bots, que muitas vezes as pessoas falam, e os chatbots. Tem diferença, sim, né? Mas, na verdade, as pessoas estão abreviando os chatbots e os bots, mas, na verdade, o mais utilizado tecnicamente são os modelos de linguagem, e a gente chama popularmente, né, de chatbots ou bots, simplesmente por uma forma de, né, o chat quer dizer papo em inglês, né? De mostrar que esse sistema vai interagir conosco, falando, a gente ouvindo, a gente escrevendo, a gente recebendo resposta escrita, certo? Uma interação com os seres humanos. Para que tipo de ferramenta, assim, onde eles podem ser mais encontrados? Eles são utilizados muito em sistemas onde a gente, até o passado recente, interagia com pessoas e tinha atividades bem definidas, né? Por exemplo, eu quero resolver algum problema relacionado alguma compra de algum produto. Então, se constrói um chatbot que tenha um vocabulário baseado, não é, nos produtos na área comercial de uma determinada empresa que interage conosco. Pode ser, por exemplo, uma empresa de telefonia, pode ser uma empresa que vende especificamente calçados, então construa um chatbot que tem um vocabulário sobre sapatos, né, de todos os tipos. Pode ser um chatbot que trabalha na área financeira e os bancos constroem, né, esse tipo de ferramenta para interagir conosco. Nós seguidamente interagimos com instituições financeiras, mas eles podem ter um propósito mais geral. Podem ser chatbots que tentem conhecer
assuntos de forma genérica, que é o caso desse tipo de ferramenta que hoje em dia tem tido uma determinada visibilidade, né? Como o caso do Lambda, que foi comentado recentemente. Essa ideia é antiga. Já em 1965 existiu, né, um software chamado ELIZA, com Z, né, em inglês ELIZA, em 1965, que ele imitava um terapeuta, não é? Mas foi uma primeira tentativa de se construir esse tipo de ferramenta inteligente de conversação, né? Enfim, essa tecnologia hoje em dia realmente se tornou bastante popular comercialmente e bem útil comercialmente. É complexo produzir, fazer um chatbot, professor? Sim, é extremamente complexo, porque ele tem que ter um vocabulário, um entendimento daquele determinado assunto que ele está interagindo com a pessoa, né, do outro lado, com o ser humano, que seja completo, que seja contextual e que seja capaz de entender várias ambiguidades que nós temos quando estamos interagindo. Tanto que várias vezes, quando nós interagimos com chatbots, a resposta que ele dá é um desculpe, não entendi, certo? Por quê? Porque ele não tem aquele tipo de contexto, não tem aquele tipo de compreensão daquela situação que para nós é algo extremamente natural naquele contexto, né? Por exemplo, eu digo, o chatbot me pergunta, você gostou do sapato, né, que você comprou? E aí eu digo algo assim como, ele é meia boca. Aí ele não entende o que quer dizer meia boca, ele acha a boca de, né, ele pode confundir a boca, meia boca, como se fosse a boca de um ser humano, a boca de uma pessoa, certo? Então, realmente é extremamente complexo, porque toda a complexidade da linguagem humana, do contexto, das gírias, das novas expressões que nós vamos adquirindo, ele não tem necessariamente toda essa capacidade de treinamento que a gente tem. E recentemente, professor, a gente viu esse caso do engenheiro da Google que acabou sendo suspenso após dizer que o chatbot da empresa Lambda ganhou consciência própria. É possível, professor, que isso aconteça ou é uma afirmação muito descabida, muito fora da realidade? No momento, nós estamos ainda um pouco longe, na opinião da maior parte dos especialistas em inteligência artificial, de que um sistema como esse, um sistema que lida com linguagem, um modelo de linguagem, tenha consciência. Nós ainda estamos bem longe, porque existe ainda um consenso que esses sistemas ainda não têm uma perfeita compreensão do que é, né, a semântica da linguagem e efetivamente qual é o significado de todas as situações informais, formais que nós lidamos na nossa rotina, não é? E nós ainda não temos ainda consensualmente entre os pesquisadores, né, e a questão da consciência bem definida nesses sistemas. Então, a gente diria que no momento ainda não, que eles não têm consciência, certo? Uhum. Tá? As empresas, professor, devem se atentar eticamente sobre até que nível elas podem utilizar os chatbots, afinal de contas, eles falam com as pessoas. Exatamente. Deve haver uma consciência muito significativa, né, no que os chatbots podem vir a fazer, porque eles ainda não têm a capacidade de entender perfeitamente todas as situações que envolvem determinadas tomadas de decisões. E situações sensíveis, não é? É sempre necessário que exista um monitoramento por pessoas dessa ferramenta. Uhum. Em um caso de um chatbot não agir de forma correta, tá desconfigurado e poder provocar eventualmente algum tipo de problema, qual que deve ser a atitude das empresas em relação a isso? Pois é, na verdade, como toda tecnologia que é colocada para tomar alguma decisão que envolva outras pessoas, a gente tem que ter uma segurança muito forte de que essas decisões elas estão baseadas em fatos e evidências e que correspondem à realidade. Então, todas as implicações éticas devem ser monitoradas por seres humanos, não é? Todas as decisões éticas e as implicações que isso tem sobre as pessoas, elas devem necessariamente estar monitoradas por pessoas. Todas as decisões que as tecnologias venham eventualmente a tomar, nós temos que ter garantias de que essas decisões não são prejudiciais às pessoas. E se existem decisões que sejam prejudiciais, a gente deve sempre reconsiderar se a gente está utilizando adequadamente a tecnologia.
talvez a tecnologia não esteja sendo utilizada dentro do seu limite, do limite para o qual ela foi definida, projetada e construída. Então, essa responsabilidade ainda do emprego da tecnologia recai sobre os seres humanos que decidem utilizar essa tecnologia. E tem que ter muito cuidado com as consequências. Uhum. A gente pode dar algum exemplo, assim, professor? Claro, esse caso do engenheiro foi um caso, mas assim, fora da curva, as pessoas ficaram surpreendidas com a afirmação, mas existe algum caso prático que a gente pode exemplificar que um chatbot que não funciona corretamente poderia implicar alguma coisa negativa? Sim, nós temos sim. Por exemplo, existem. Eu vou falar mais genericamente sobre inteligência artificial, Uhum. né, para ficar mais fácil de não ficar apenas numa questão do chatbot. Imagina que eu estou, que eu utilizo sistemas de reconhecimento facial, por exemplo. Muitas vezes existem erros no reconhecimento das pessoas. Então, não posso definir imediatamente que se eu estou fazendo o reconhecimento de uma pessoa que entrou num determinado local e eventualmente cometeu algum furto, algum roubo, né, eu tenho que ter uma segurança muito grande de que o reconhecimento está correto, que corresponde àquela pessoa. Existem outras questões nessas interações. Imagina que um chatbot está tomando uma decisão vinculada à área médica, não é? A sensibilidade tem que ser muito grande. Eu não posso utilizar um chatbot para fazer um reconhecimento, uma recomendação de um remédio para uma determinada pessoa e esse diagnóstico está eventualmente equivocado, eventualmente um diagnóstico médico incorreto. Então, a gente ainda precisa ter uma segurança muito grande que aquela área que a gente utiliza um chatbot, utiliza uma tecnologia de inteligência artificial, as decisões tomadas por essa tecnologia vão ser corretas e não vão causar prejuízos às pessoas. Então, por isso que a gente insiste, no momento atual, essa tecnologia ainda não é uma tecnologia que demonstra consciência e ainda é uma tecnologia que tem limitações no seu emprego, conforme a maioria muito significativa dos pesquisadores vão dizer e vão concordar. Ao jornal The New York Times, dos Estados Unidos, a Google disse que verificou as preocupações do funcionário, mas afirmou que realmente não há a possibilidade da ferramenta ter tomado consciência. No processo de desenvolvimento dos chatbots, né, e acho que acredito também que da inteligência artificial como um todo, o feedback da população que utiliza, ele é importante. Ele é extremamente importante, porque todo dado que é colocado, né, que o sistema recebe das pessoas, ele também é utilizado para refinar o sistema, para ele aprender cada vez mais com essas situações. Não é? Então, quando, por exemplo, no exemplo que eu faço uma pergunta, o que o senhor não gostou do sapato, é por isso que quer retornar o sapato à compra? Ele diz, e a resposta que alguma pessoa pode dizer, sim, o sapato é meia boca. Aí o chatbot pode dizer, não entendi. O que a boca tem a ver com a questão do sapato, né? Esse tipo de situação de cada vez mais absorver um vocabulário maior sobre determinadas interações com seres humanos, tudo isso é utilizado para melhorar a capacidade do chatbot de prever o tipo de palavras que eles têm que usar na nossa interação. Na verdade, são sistemas ainda que trabalham com probabilidades. Eles utilizam um vocabulário muito grande, não é um conjunto de textos que é utilizado como um banco de dados, uma base de dados de treinamento do sistema, e a partir dessas interações que ele faz conosco, ele recebe mais palavras e mais situações de treinamento sobre a sua aplicação, sobre o domínio de sapatos, que eu dei um exemplo, pode ser o domínio bancário, à medida que ele vai interagindo mais com os clientes de um determinado banco, ele vai utilizando aquele vocabulário, aquelas interações para refinar a sua compreensão do seu domínio de aplicação. Mas a gente ainda está longe, não é, da consciência. Tanto que quando eu troco um determinado domínio, eu utilizo uma frase que pode ser uma nova gíria, ou utilizo um vocabulário que é específico de uma determinada região do nosso estado. Por exemplo, se eu for construir um chatbot baseado no vocabulário da região metropolitana sobre o setor de calçados, eu posso estar utilizando a 600, 700 quilômetros de Porto Alegre, um outro tipo de vocabulário que contextualmente, que naquela situação, o chatbot não vai entender perfeitamente. Então, essas novas palavras, dessa nova interação,
que eu vou fazer com várias regiões imagina, do nosso estado ou do mundo, eu vou adquirindo novo vocabulário, que é utilizado para fazer um retreinamento do sistema. Por isso que eu digo, nós ainda estamos bem longe da consciência, porque ele ainda tem, os chatbots ainda têm um vocabulário limitado a determinadas situações. Claro, a gente está muito longe, né, doutor? E A um gente está dia a bem gente longe. pode ser que a gente chegue nesse nível? Exatamente. Não, questões de sistemas inteligentes adquirirem consciência ou se tornarem tão inteligentes quanto nós, quanto o ser humano, são normalmente relacionados àquilo que chamam de singularidade, que é o momento em que as máquinas passam a ser mais inteligentes do que o ser humano. Mas nós ainda estamos longe da construção e desse tipo de sistema que demonstrem consciência e que sejam mais inteligentes do que o ser humano em todas as situações. Nós conseguimos construir, claro, sistemas que demonstram habilidades que inclusive são superiores às nossas, notadamente sistemas que fazem cálculos, que fazem aplicações determinadas na área de engenharia, que tem cálculos complexos, ou sistemas que fazem reconhecimento de imagens, que são muito bons, né? Para determinadas áreas, os sistemas conseguem enxergar padrões em imagens que são, inclusive, esses sistemas são demonstrados que têm uma capacidade de reconhecimento melhor do que a gente. A gente tem uma capacidade de visão, a nossa visão ela não é tão boa quanto nós achamos que ela é. Então, esse tipo de sistemas, realmente, eles são bem avançados. Sistemas que jogam xadrez é um outro exemplo, né? Que hoje em dia eles são capazes de vencer os campeões mundiais de xadrez e assim por diante. Mas, em geral, em sistemas que têm que lidar com habilidades vinculadas à nossa intuição, à nossa consciência, são sistemas que ainda estão bem longe da sua realização, da sua implementação. Certo, professor. E nós temos algum avanço na IA, na inteligência artificial, hoje que o senhor gostaria de destacar, assim, que às vezes as pessoas não podem estar muito atentas? Olha, o que a gente tem previsto, né, o que a gente tem visto na inteligência artificial, esse grande debate, ele tem ocorrido em torno desses modelos de linguagem, né, modelos gigantescos de linguagem que têm bilhões de palavras ou trilhões de palavras que eles foram treinados para responder, e que como esses sistemas cada vez têm um vocabulário maior, a qualidade da interação com o ser humano, ele fica também mais aprimorado. Mas o grande desafio na inteligência artificial, a gente percebe quando a gente usa, por exemplo, uma ferramenta para tradução de linguagem, que muita gente utiliza, cada vez essa tradução tem maior qualidade, isso ocorre porque o vocabulário, né, o número de situações para o qual esse sistema foi treinado, ele é cada vez maior, à medida que eu vou colocando mais e mais vocabulário, né, como uma construção de uma base de vocabulário desses sistemas. Mas o que a gente diria é que os grandes objetivos da inteligência artificial, de atingir consciência, de atingir, por exemplo, raciocínio sobre situações comuns, né, o raciocínio de senso comum, eles ainda estão bem longe de serem atingidos. Claro que há grandes avanços, claro que todas essas utilizações que nós fazemos hoje em dia da inteligência artificial, por exemplo, através de chatbots, são cada vez melhores, mas nós ainda estamos longe da consciência. Isso é uma realidade que os pesquisadores concordam. Se tu gostou desse episódio, não se esqueça de conferir outros podcasts produzidos pela equipe do Correio do Povo, no YouTube ou no seu app de streaming favorito. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, além da edição de Mariana Neck e assistência de Matheus Oliveira. Até mais!